Saudações a todos. Vamos buscar para nossa reflexão no livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, no capítulo em que ele intitula Produzimos. Ele inicia colocando uma passagem de João, trazendo ali um ensinamento de Jesus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus. Importantíssimo esse ensinamento de Jesus, no sentido de nos alertar que nós temos que nos ligar a Ele, nos ligarmos a essa videira que nos dá vida, que nos vivifica, para que consigamos produzir coisas boas, porque um ramo não produz de si mesmo. Então, Emmanuel vai comentar esse ensinamento de Jesus, nos trazendo: produzimos. Tudo que é alguma coisa produz algo. Elementos considerados desprezíveis estão fazendo isso ou aquilo. Pedras produzem aspereza. Espinhos produzem lacerações. Lama produz sujidade. Martelo produz golpes. Entretanto, se produzimos para o bem, esses mesmos recursos em nossas mãos vêm-se promovidos a instrumentos valiosos, porquanto pedras ajudam nas construções. Espinhos de natureza técnica podem colaborar no serviço cirúrgico. Lama, devidamente tratada, é terra de sementeira, e martelo controlado é auxiliar prestimoso. Cada criatura, deste modo, produz conforme os agentes em que se inspira. Os seres mais lastimáveis, ainda que não queiram, estão produzindo sempre. O delinquente produz o desequilíbrio. O viciado produz o desregramento. O preguiçoso produz a miséria. O pessimista produz o desânimo. Onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre todos aqueles que se afeiçoam ao teu modo de ser. Então, repetindo: onde estiveres, estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas, e atuando mecanicamente sobre aqueles que se afeiçoam ao seu modo de ser. Todos produzimos inevitavelmente. Aprendizes do Evangelho na escola espírita cristã, recordemos, pois, a lição do Cristo: permanecerei convosco se permanecerdes em mim. Então, produzimos sempre, E, de acordo com as influências a que nos ligamos, a que nos afeiçoamos, estamos atuando. Porque recebemos influências da mesma forma em que influenciamos também aqueles que se afeiçoam ao nosso modo de ser. Então, está nas nossas mãos a forma de nos conduzirmos, o que estamos produzindo, o que realmente estamos percebendo como importância nas nossas vidas, nos nossos dias. A cada manhã, aqui nos propomos quais são os nossos propósitos para aquele dia que se inicia. A cada noite, que tipo de pensamentos nos chegam? Que tipo de avaliação fazemos do nosso dia? Estamos cuidando do que pensamos, do que fazemos, dentro das nossas fraquezas, dentro das nossas limitações tão fortes, ainda tão significativas, essas fraquezas morais que ainda trazemos, que se manifestam em forma de tendências e que percebemos claramente desde que desejemos percebê-las,
Estamos nessa luta? Estamos firmes nesses propósitos de nos tolhermos? Nos tolhermos não no sentido daquela castração que depois vem de uma forma muito mais avassaladora, mas nos tolhermos naquele sentimento do dever. Nos tolhermos em tudo aquilo que sabemos que não nos será bem, porque Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala sobre o dever, numa mensagem que chega em Paris em 1863, ali onde Kardec desenvolvia os seus trabalhos, a primeira colocação dele sobre o dever foi: o dever é obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. Então, nessa análise, na noite que se aproxima, na noite que se adentra, em que nos preparamos para a nossa noite de sono, nós temos essa busca do dever, dessa análise do que temos feito, lembrando que o dever é uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, então, ou seja, com nós mesmos, estamos cumprindo com o dever em relação a nós mesmos, estamos buscando aquilo que temos o dever de buscar em relação a nós mesmos, que acima de tudo é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Esse si mesmo tem um amplo significado, porque não conseguiremos amar ao próximo se não nos amarmos, e aquele que se ama deseja o melhor para si mesmo. E quem deseja o melhor para si mesmo tem deveres a serem cumpridos. No outro trecho, Lázaro fala: o dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O dever nasce da razão. Nós sabemos que a razão é um processo construtivo que o espírito vai trabalhando, desenvolvendo na sua escalada evolutiva. Porque no princípio ele é instinto, né? No princípio ele é instinto, mas ele vai desenvolvendo a razão, ele vai trabalhando a razão, e é essa mesma razão trabalhada, desenvolvida, amadurecida, que vai lhe apontar os deveres para consigo mesmo. Então o dever nasce da razão, e na medida em que ele compreende o dever que ele tem em relação a si mesmo, naturalmente esse dever se estenderá ao próximo, porque ele compreenderá que tudo aquilo que atinge o próximo e estaria em suas mãos evitar ou impedir, né, ou colaborar, o atinge também. Então é um processo natural na medida em que percebemos que o dever começa em relação a nós mesmos. Naturalmente, ele partirá para o outro, porque ele é a lei da vida, que começa nos mínimos detalhes, até nos atos mais significativos. Para tudo isso, nós precisamos trabalhar os nossos pensamentos, porque nós somos o que pensamos, e tudo reside no nosso pensamento, que é a nossa casa mental. Como anda a nossa casa mental? A nossa casa mental está varrida para que chegue aquela legião e tome conta, como Jesus nos ensina? Um dos seus evangelizadores, num dos evangelhos, melhor dizendo, nos traz essa passagem que ele diz que o espírito mal se afasta e retorna, e encontrando a casa vazia, retorna com uma legião. O que significa essa casa varrida, essa casa vazia? Essa casa aberta.
sem ideais, sem um Senhor que lhe dê um rumo. Nós somos senhores da nossa mente, nós somos senhores do nosso corpo e nós temos que fazer por onde, acertando ou errando, porque ainda erraremos muito, mas que sejam decisões nascidas de nós mesmos, como senhores que somos, com as responsabilidades das nossas atitudes. Se temos que buscar uma influência, e temos, e como temos, para que nos auxilie, porque ainda somos espíritos ainda muito atrasados, ainda não nasce de nós as melhores decisões. Então ainda temos, e por muito tempo ainda, temos que buscar as influências amorosas que nos ajudem nessa decisão do que fazer, do que buscar, de como conduzir melhor os nossos pensamentos. Então é nos ligando a esse plano maior, a esses espíritos amorosos que em nome de Deus, em nome de Jesus, estão sempre dispostos a colaborar conosco nas nossas decisões abençoadas. Então, buscando no capítulo Pensamento do livro Instruções Psicofônicas, vamos ver alguma coisa? Então, o Arnaldo Rocha, que organizou o livro e que participava dessas reuniões em que o Chico atuava como médium psicofônico, ele começa colocando: em nossa reunião de 25 de novembro de 1954, felicitou-se nosso grupo com a presença do espírito Lourenço Prado, que, pelos canais psicofônicos, nos ofertou expressiva palestra acerca do pensamento. Escritor largamente conhecido nos arraiais do espiritismo em nosso país e autor de vários livros de grande mérito, sua palavra, na locução que transcrevemos, versa sobre sintonia, equilíbrio e colaboração em nossa vida mental. Então vamos à psicofonia que foi transcrita pelo Arnaldo Rocha. Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. O céu, como domicílio espacial da beleza, existe realmente, porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, o céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos com todas as criaturas de nosso degrau evolutivo. O inferno, como sítio de sofrimento expiatório, igualmente não pode ser contestado, porque não será justo idear a existência do charco num templo vivo, mas acima de qualquer noção de lugar, o inferno é a rede de pensamentos torturados em que nos deixamos prender com todos aqueles que nos comungam os problemas ou as aflições de baixo nível. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado de ontem. A lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelações do moderno espiritualismo para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas.
Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom, na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Repetindo, saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos ontem ou hoje diante dela. Obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes. Obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes, provocando em nosso desfavor os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. Vamos ouvindo e atentando para essas sábias colocações. Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. Porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade, porque existe a ignorância, existe a perversidade. Ao erro por ignorância e ao erro com consciência por perversidade. Se bem que tudo entra dentro do quadro da ignorância, né? Mas existe essa diferença. Então, toda a sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco, porque há aquele espírito numa escalada evolutiva que ainda não desenvolveu o senso moral a ponto de perceber os reais deveres da sua existência como espírito criado por Deus. E há aqueles que já lidam com a razão, que já lidam com o conhecimento, mas mesmo assim preferem abafar esse conhecimento, abafar a razão, que grita também, mas preferem usá-la na crueldade, por deliberação própria. Continuando o texto, um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até o crime. Lembremo-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos de maneira a avançarmos para adiante, errando menos. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem, a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou com a cooperação dos servidores que lhe assimilaram as ideias. O mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por Cristo na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele, para com Ele vencermos. Lourenço Prado.
E nos lembremos então do texto que vimos há pouco de Emmanuel, né? Que tudo produzimos, a preguiça produz, né? E quando vimos aqui que ele fala para nos afeiçoarmos ao estudo, ao trabalho, né? Afastemos de nós a preguiça, a indolência, tiremos essa depressão que às vezes não detectamos em nós, mas que são, se não uma depressão já definida, que não conseguimos perceber ou até percebemos, mas são traços de uma depressão por falta de ânimo nas nossas vidas. É preciso dar um tônus, é preciso dar um sentido, é preciso trazer a alegria de viver, não alegria, esse sentimento que entendemos como alegria, mas a verdadeira alegria, que é a que sente, aquele que cumpre os deveres. Isso nós sabemos bem. Todas as vezes que nos propomos a fazer uma tarefa, por mais simples que seja, no campo até material das nossas vidas, que satisfação! Que satisfação também quando conseguimos ali, junto de alguém, trazer algo produtivo. Percebemos claramente essa satisfação. Então, é o conjunto dessas satisfações que devemos buscar no cumprimento dos deveres, né? Através da razão que nos levará ao desenvolvimento dos sentimentos, é que saberemos viver de uma forma mais proveitosa. Que esses ensinamentos, que essas reflexões falem alto ao nosso coração. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao nosso estudo O Médico Jesus, José Carlos de Luca, capítulo 33. Para melhorar agora. A vitalidade divina se derrama sobre mim e auro-a em excelente disposição emocional. Liberto-me das cargas tóxicas do desgaste psicológico. Sou de procedência saudável. A doença é acidente de percurso que me não impede a marcha. Sadio e confiante, avanço, vitalizada pelo fluido da fonte geradora da vida. Joana de Ângeles está em Momentos de Saúde, uma psicografia de Divaldo Franco, editora Leal. Se você se sente abatido, faça alguma coisa para sair desse estado de prostração íntima. Isso é um veneno. É perigoso para a sua saúde. Você não precisará de grandes feitos para espantar a apatia. Levante-se logo da cama ou do sofá e experimente, por exemplo, tomar um banho, fazer uma prece, ler algo edificante, ouvir ou cantar uma canção agradável, conversar com um amigo, caminhar por 15 minutos no quarteirão de sua casa ou dar pelo menos alguns passos em volta da cama se estiver adoentado. Modificar a posição de alguns móveis da sua casa, prestar um favor a quem passa por maiores dificuldades que as suas. Fazer uma lista de todas as coisas boas que já lhe ocorreram. Limpar suas gavetas, engraxar os sapatos, cultivar uma flor ou um jardim. Dar uma boa risada. O importante é interromper o quanto antes o circuito da melancolia, fazendo algo de bom por si mesmo, a fim de que Deus não o encontre de braços cruzados, esperando a morte chegar. 34. Ajude seu médico. Resultaram consequências terríveis naqueles homens e mulheres, médicos, que se viram obrigados a asfixiar as emoções, anular os sentimentos e parecerem estátuas de sal diante da dor do seu próximo. Não poucos se neurotizaram, se debilitaram e se autodestruíram. Joana de Ângeles. Em Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Uma psicografia de Divaldo Pereira Franco, editora Leal. Você já pensou em orar em favor do seu médico? Saiba que ele, apesar de todo o conhecimento científico, é um ser humano com problemas e conflitos.
Muitas vezes você no consultório se queixa de uma simples dor de cabeça, enquanto seu médico carrega doenças alarmantes. Tenha simpatia por aquele em cujas mãos a sua saúde está, seja agradável durante a consulta, em vibrações de carinho e paz, desejando a ele a mesma saúde que você está buscando para si. E quando estiver na sala de espera aguardando a consulta, leia um bom livro, faça uma prece silenciosa em favor daquele em cujas mãos repousam a sua e a saúde de muitos. Tal qual ocorre a qualquer ser humano, o médico também pode ser inspirado positivamente pelos guias de luz na formulação de diagnósticos e receitas, bem como durante as cirurgias. Qual médico poderia, em sã consciência, dizer que prescinde do auxílio divino? A oração sincera em favor do seu médico é excelente canal condutor das bênçãos divinas para o restabelecimento da saúde. Visualize com intensidade o médico Jesus, iluminando a mente dos médicos e enfermeiros responsáveis pelo seu tratamento. E peça que a luz divina favoreça a cada um deles, também com bênçãos de saúde e paz. Quando estiver em hospitais, clínicas e laboratórios, também mantenha a elevação dos pensamentos, para que você também não se contamine com a carga tóxica de mentes outras atoladas na aflição inconsequente. Comece sua cura antes mesmo de ser atendido pelo médico. Não se esqueça de que a vida funciona segundo a lei da reciprocidade. Cada um recebe aquilo que dá. 35. Uma boa noite de sono, um dia de saúde. A pressão arterial e a frequência cardíaca atingem os níveis mais baixos durante o sono. Quem dorme menos tende a ter pressão mais alta. A associação entre a hipertensão e duração do sono poderia explicar outras conclusões da pesquisa que vinculam a falta de sono ao risco do infarto, diabetes, ganho de peso e outros problemas. Essa é uma colocação de Lori Miller em um artigo publicado na revista Seleções, de agosto de 2008. Ter uma boa noite de sono também é importante para a saúde. Quem dorme menos do que precisa tende a liberar mais os hormônios do estresse, que acarretam danos à saúde. Dormir pouco é uma excelente maneira de enfraquecer nosso sistema nervoso. Durante o sono, o espírito se liberta temporariamente do corpo e capta no mundo astral energias de elevado poder tonificante que manterão o corpo saudável e rejuvenescido. Isso explica o motivo pelo qual os hormônios do crescimento, responsáveis pelo rejuvenescimento, são fortemente liberados quando estamos dormindo. Há quem durma demais, há quem durma menos do que precisaria. Procure observar seu corpo e descubra quantas horas diárias de sono são necessárias para que você desempenhe suas tarefas com disposição física e bom humor. Respeite as necessidades do seu corpo, pois assim garantirá mais saúde e longevidade. Evitar cafeína, nicotina, álcool, exercício físico e luzes fortes na hora de dormir. Mas não se esqueça também de fechar as gavetas das preocupações, pois do contrário o armário da sua mente não se fechará para o sono reparador. Durante as horas reservadas para o sono, você não conseguirá dinheiro para pagar contas, não arrumará emprego, não fará nenhum exame, mas poderá se desprender temporariamente do corpo pela bênção do sono e encontrar no mundo espiritual apoio e orientação do seu anjo da guarda para a solução das suas dificuldades. Por isso, não se esqueça da oração antes de dormir, da ligação cada vez mais intensa com o Cristo Jesus, pois ela é a chave da saúde e também o remédio para a sua insônia. 36. Investimento. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, porque eu sou o Senhor, que te sara. Essa está em Êxodo 15, 26. Se você gasta boa quantia em dinheiro para manter seu carro em funcionamento e não mede recursos para manter a casa em condições de habitabilidade, quanto não deverá investir em favor da sua saúde?
Você colocaria combustível adulterado em seu carro? Compraria canos furados e fios descascados para utilizar em sua residência? Se tivesse um cavalo de corridas, você o levaria para comer hambúrguer e batata frita todos os dias? Por que então não oferece o melhor de si em favor do maior patrimônio que você desfruta para continuar vivo e realizando sua missão nesse planeta? Você sempre terá que arrumar tempo para cuidar da saúde ou da doença. A escolha é por nossa conta. Poderemos ter lindos propósitos de espiritualização, mas se não cuidarmos do corpo com a atenção que ele merece, iremos aportar no mundo espiritual, na lamentável condição de suicidas. Cuidar da saúde não deve ser nosso único objetivo na vida, mas deve ser o primeiro. 37. Suas taxas. Tomar comprimido para baixar o colesterol sem cuidar das dimensões psicológicas, emocionais e espirituais da saúde e da cura nos faz perder a oportunidade de transformar nossa vida de modo a torná-la mais prazerosa e significativa. Uma frase do Dr. Jim Ornish, do livro Amor e Sobrevivência, editora Rocco. Ter saúde não significa apenas não apresentar alguma doença. Saúde é um bem-estar físico que se associa a um bem-estar emocional, mental e espiritual. Por isso, alguém pode não sentir dor alguma e mesmo assim estar doente, se, por exemplo, vive constantemente irritado. De que adianta apenas estar com o colesterol em ordem se o mau humor é constante em nosso proceder? Não nos preocupemos apenas com a taxa do açúcar no sangue. Vejamos também nossa taxa de doçura com as pessoas. Acautelemo-nos contra o perigo do entupimento das artérias, mas não endureçamos o coração no trato com o próximo. Cuidemos da dentição, mas não nos esqueçamos de sorrir para a vida, a fim de que a saúde também possa sorrir para nós. Pratiquemos exercícios para ter um bom aspecto físico, contudo, não nos esqueçamos de também exercitar a beleza interior. O Cristo nos pede para cultivarmos os valores eternos, os tesouros espirituais, aqueles que nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões roubam. Em Mateus 6:20, a obsessão pelos tesouros da terra tem sido responsável por muitas enfermidades que a medicina ainda não foi capaz de identificar. O Mestre explica que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Em Mateus 6:21, o coração é o órgão motor da vida. Um coração que se transforma em tesouro dos bens materiais será sempre alvo de muitas perturbações, pois esses bens são por natureza perecíveis, transitórios, mudam de mão a todo instante, e isso é causa de muita angústia. Muitas doenças decorrem da frustração de não possuirmos determinado bem material ou então do medo de perdê-lo quando o possuímos. Não ignoremos que um dia teremos de abandonar o corpo. E de regresso ao lar espiritual, somente nos restará o exame que medirá o prazer e o significado que conseguimos dar à nossa existência. O que vai nos importar do outro lado da vida foi o amor que sentimos, os sorrisos que demos, o bem que fomos capazes de fazer, as músicas que cantamos, abraços que distribuímos, os poemas que declamamos e a vida que fomos capazes de viver em toda a sua plenitude. Em suma, os afetos conquistados. 38. Receita simples. A natureza é, por excelência, divina e dotada de todos os poderes curativos, esperando somente ser solicitada para que, pela lei da afinidade, entregue-os aos filhos de Deus e proporcione a saúde pelos caminhos da sabedoria e do amor. Uma colocação de Miramês na psicografia Saúde, de João Nunes Maia, editora Fonte Viva. De quando em quando, procure estar em contato mais próximo com a natureza. O ar puro da montanha, a brisa do mar, o bosque florido, o cantar das águas de um riacho produzem efeitos maravilhosos para a saúde. A natureza é o laboratório de Deus.
local onde podemos sorver as energias mais adequadas em favor do nosso equilíbrio e serenidade. As tensões do dia a dia vão se acumulando no corpo e afetam as engrenagens da saúde, gerando muitos distúrbios físicos. Experimente essa receita. Tome um banho de mar ou cachoeira. Ande descalço, na grama ou à beira-mar. Deite-se sob a sombra de uma árvore. Abrace carinhosamente uma árvore frondosa. Admire a noite estrelada. Sinta o cheiro de terra molhada. Converse com as flores. Contemple o nascer e o pôr do sol. Ouça o cantar dos pássaros. Se lhe não for possível esse contato mais direto, procure um parque em sua cidade. Recupere o equilíbrio caminhando pausadamente entre bosques e árvores. E se as condições físicas não lhe permitirem sair de casa ou do hospital, voe pelas asas do pensamento até os reservatórios da natureza, de onde receberá novas forças em favor da sua saúde. Imagine-se ajoelhado à beira-mar, recebendo toda a vitalidade dos oceanos. Sinta a brisa marítima penetrando seus pulmões e restaurando suas forças. E não se esqueça de fazer todas essas atividades sob as bênçãos curativas da prece. Você poderá achar que tudo isso seja muito simples para beneficiar a saúde, mas tenha certeza de que você está precisando mesmo. É de simplicidade para viver com mais alegria e felicidade. A Mãe Natureza está aguardando sua visita. 39. Risoterapia. Eu vivo contente e feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Essa foi o Chico Xavier entoando essa canção popular quando ele foi questionado por um repórter sobre o estado de saúde. Ele desencarnou aos 92 anos. Não há alegria na medicina, mas há muito remédio na alegria. Uma frase de Josh Billings. Cultive a alegria e o bom humor, pois a saúde anda de mãos dadas com esses dois poderosos remédios. O sorriso é a maior expressão da alegria, tão importante como os remédios e terapias. Se desejar recuperar a saúde, procure logo desarmar sua cara. Estampe logo um sorriso no rosto, a fim de que as correntes divinas da cura consigam alguma sintonia com você. No reino dos céus, os anjos encarregados da cura vivem sorrindo porque os males do nosso corpo são originários de uma forma de viver muito tensa, dramática e orgulhosa. O riso espanta a doença porque devolve alegria a cada célula do corpo. A ciência médica já comprovou que o riso é terapêutico. Tem poder de relaxar as tensões, melhorar a circulação sanguínea e fortalecer o sistema imunológico. Comece rindo de si mesmo, não se leve tão a sério. Ria das coisas ridículas à sua volta. Curta o lado engraçado da vida e isso trará benefícios enormes para a saúde. Os perfeccionistas costumam viver de cara amarrada e geralmente estão cheios de doenças e remédios. O corpo é uma panela de pressão. Se você não deixa o vapor escapar, a panela explode. Quando você sorri com a alma, todo o seu corpo sorri também, e isso provoca um afrouxamento geral das tensões. Permita-se momentos de descontração durante o dia. Faça pausas para conversar. Leve despreocupadamente. Conte e ouça anedotas saudáveis. Mate sua doença de tanto rir. Afinal de contas, como está na Bíblia, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Está em Provérbios 17:22. Vá à locadora de vídeos, engraçado isso aqui, né? Agora é Netflix, e encontre um pouco de saúde na seção de comédias. Ao invés de discursar para os amigos sobre todos os meandros de suas dificuldades orgânicas, reúnam-os para se divertirem com filmes hilariantes. Encontre graça nos episódios do cotidiano, pois uma pessoa sem graça geralmente é sem saúde também. 40. O poder da vontade. Não olvideis que basicamente toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. Bezerra de Menezes, em A Coragem da Fé. Uma psicografia de Carlos Bacelli,
editora Didier. Não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, que é o mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada. Jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída. Sempre haverá uma solução. Deus não quer ver você derrotado, ainda que as experiências difíceis sejam por vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória e as dificuldades são apenas os meios pelos quais Ele se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, provavelmente não sairíamos do mesmo lugar. Viveríamos na ignorância do próprio poder. A doença veio nos trazer um aperfeiçoamento em todos os níveis da nossa vida. Você é forte e vigoroso. A saúde é o seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas, sobretudo, com a força divina que Deus soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: queres ficar curado? Isso está em João 5,6. Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Conscientemente, a maioria dos enfermos deseja se curar. Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas através das quais obtêm alguma vantagem da situação. Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Ouçamos com atenção a pergunta do Cristo: queres ficar curado? Uma boa semana a todos.